Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente ministro Noronha. Bom, primeiro, quero parabenizar a ilustre advogado pela belíssima sustentação. Ouvi com atenção as palavras do doutor Aurélio, ilustre subprocurador-geral da República, que representando o Ministério Público. A primeira coisa que eu indago é: algum tabelião pode lavrar uma escritura em que um cidadão A contrata B para matar C? Escrituras são destinadas a registrar declarações de vontades válidas, em conforme ao ordenamento jurídico, de conformidade. Eventualmente, alguma cláusula pode ser nula, mas não intencionalmente nula. O serviço de tabelionato, como registro de declaração de vontade, não se presta, evidentemente, a registrar algo que, com a devida vênia, doutor Aurélio, contrasta com o ordenamento jurídico. Quer tomamos o sentido de família no campo histórico, no campo sociológico, no campo filosófico, família sempre repeliu a dualidade ou a pluralidade. O conceito de família na Constituição se assenta em fator histórico e sociológico com base na monogamia. E não é diferente, não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, eu fui relator de um caso em que se tentava o reconhecimento de dupla união estável, a Corte rechaçou. A Corte rechaçou. Nós passamos por um momento delicado na construção dos conceitos sociais de família no Brasil, do próprio indivíduo. Já falamos em ideologia de sexo, que não tem amparo nenhum na lei. Nós já falamos agora no poliamor. E ninguém vê o que se está atrás e o que se quer preservar, ao fim e ao cabo, que é a família, com uma estrutura sólida, que permite a criação de filhos. E quando eu falo em família, eu falo num conceito moderno, não é a separação que destrói a família. A família se mantém ainda que os pais possam estar separados. Mas não é o polirrelacionamento que constrói a família. Nós avançamos na jurisprudência brasileira, no sentido, eu fui o primeiro voto do Superior Tribunal de Justiça, antes do Supremo votar, eu já tinha proferido o meu voto, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a união homoafetiva, mas a união homoafetiva monogâmica. Nós construímos e não fomos nem além. O Supremo foi na permissão do casamento, nem isso quisemos ir no STJ, achamos que isso dependeria do legislador, fomos conservadores e fomos convictos conservadores. Nós achamos que não tínhamos que avançar, construir sobre aquela margem que a Constituição reserva ao legislador. Todo cuidado nós tomamos na evolução do direito de família. É verdade, o direito de família está acima, ou avança na legislação mais lento que a jurisprudência. A jurisprudência é que puxa a legislação, pelo dinamismo das relações sociais. Mas daí nós destruímos todo o milenar conceito de família no sistema onde impera o cristianismo, com a devida vênia, jogar a tradição, fazer tábula rasa da memória e da tradição de um povo, de uma nação. Eu indago os colegas se vai ter alguma divergência, senão eu passaria a ler o voto todo. Se não houver, eu peço permissão para ler a ementa, que é explicativa. Eu vou divergir, presidente. Então, tudo bem. Pois não. Então, vou ler o voto. Se quiser ler, okay. Resumindo. Os autos trazem pedido formulado pela Associação de Direito de Família e das Sucessões para que proíba a lavratura de escritura sobre união poliafetivas e se expressam provimentos, instruções ou recomendações aos serviços notariais do Brasil acerca da questão. A Constituição Federal de 88 assegura à família a especial proteção do Estado, abarcando suas diferentes formas e arranjos e respeitando a diversidade das constituições familiares.
Conforme argumento IBDFAN, não há hierarquia entre as formas elencadas na Constituição Federal e o rol trazido no artigo 226. Casamento, união estável, família monoparental. Não é taxativo, e sim exemplificativo das múltiplas formas de se constituir a família. A proteção encontra a previsão na lei que estabelece ser defesa a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Artigo 1513 do Código Civil. Historicamente, ocorreram mudanças no direito de família parte. A princípio, os grupos familiares originavam-se do casamento religioso e, posteriormente, do casamento civil. Avançando no tempo, passou-se a reconhecer o direito ao concubinato puro, que evoluíram até que, sob a denominação de união estável, passou a ser compreendido como forma de união familiar. Adiante, houve o reconhecimento da entidade familiar fundada na relação homoafetiva. Aludidas alterações provocaram desconforto em parte da sociedade, e apesar das reações contrárias que ecoou inicialmente, a consolidação dos avanços e a tutela das uniões não sofreram empecilhos. A pluralidade de forma de constituição familiar foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal ao tratar do reconhecimento da união estável formada por pessoa do mesmo sexo. A Corte Suprema reconhece a família como instituição privada, voluntariamente construída entre pessoas adultas, que mantém com o Estado e a sociedade uma relação tricotômica. Transcrevo o texto da ADI 4.277 e da ADPF 132, que esclarece bem a questão. O caput do artigo 226 confere à família base da sociedade, especial proteção do Estado. ênfase constitucional à instituição da família, família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída ou se integrada por casais hétero ou por pares homoafetivos. A Constituição de 88, ao utilizar a expressão família, não limita a sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar, que é o principal locus institucional da concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por intimidade e vida privada. Isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma automizada família. Família como figura central ou continente de que tudo mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não reducionista do conceito de família como constituição que também se forma por via distinta do casamento civil. Avanço da Constituição Federal de 88 no plano dos costumes, caminhada na direção do pluralismo como categoria sociopolítico-cultural. Competência do Supremo Tribunal para manter interpretativamente o texto maior na posse do seu fundamental atributo de coerência, o que passa pela eliminação do preconceito quanto à orientação sexual das pessoas. Com base em uma interpretação dinâmica, digo eu, e atenta às transformações sociais, o raciocínio trazido neste julgado retira eventuais amarras textuais para não admissão de formas plurais de família. Sabe-se que a família não é um fenômeno de natureza, mas da cultura, que se transforma historicamente. Possui conformações diferentes a depender da área geográfica em que seja formada. Também possui aspectos antropológicos, social e jurídico. Suas características refletem a sociedade do seu tempo e lugar.
o que faz um fenômeno social e cultural. As formas de união afetiva conjugal, tanto as matrimonializadas quanto as não matrimonializadas, também são um produto social e cultural, uma vez que são reconhecidas como instituição familiar de acordo com as regras e costumes da sociedade em que estiverem inseridas. Massivamente, a forma de relacionamento conjugal estabelecida nos relacionamentos humanos por todo o mundo é a monogamia, que prevê que o indivíduo tenha apenas um parceiro durante a vida ou um parceiro de cada vez durante o período dela. Em menor quantidade, existe a sociedade que admite a poligamia, compreendida como relacionamento conjugal estabelecido por uma pessoa com 2 ou mais parceiros, de maneira concomitante. Tem-se, assim, uma pessoa formando 2 ou mais uniões paralelas. O afeto é direcionado para 2 ou mais sujeitos, formando os núcleos distintos e simultâneos, muitas vezes conflitantes. Cultural e juridicamente, temos no Brasil uniões formadas por 2 pessoas de forma monogâmica. O relacionamento poligâmico não é socialmente aceito no país. Aliás, a bigamia é, inclusive, conduta tipificada no Código Penal. Não se nega a existência de famílias poligâmicas de fato, mas o sistema jurídico pátrio não as admite. As relações poliamorosas diferem da poligamia e configura-se pela união múltipla e simultânea de 3 ou mais pessoas. Apesar de não se apresentar bem sistematizada, é possível encontrar em páginas da internet voltada para os interessados um poliamorismo com algumas formas desse tipo de relacionamento. Existe a relação em grupo quando todos os membros relacionam entre si. Há uma rede de relacionamentos interconectados, quando cada um dos membros tem relacionamentos poliamorosos distintos dos parceiros. Existem relações em T, quando 3 pessoas namoram, mas 2 têm relações mais sólidas, por exemplo, um casal que namora uma terceira pessoa. E há relações em que um dos parceiros é adepto do poliamor e o outro opta pela monogamia. Apesar de não ter encontrado sistematização dos conceitos, a união poliafetiva, descrita nas escrituras públicas como modelo de união afetiva múltipla, conjunta e simultânea, parece uma espécie do gênero poliamor. Essa forma de relacionamento é muito recente e pode indicar uma revolução de costumes em curso. No mundo, há notícia do surgimento do poliamor na década de 90. No Brasil, o primeiro registro de união plurima foi feito na cidade de Tupã, em 13 de fevereiro de 2012, por 3 pessoas que se relacionavam havia 3 anos. Assim, se a prática do poliamor é recente, a pretensa constituição da união poliafetiva no Brasil é recentíssima. Além de recente, o tema é praticamente ausente da vida social do cidadão e é pouco debatido até mesmo na comunidade jurídica. O Instituto encontra dificuldades de conceituação clara, com especificação dos elementos e requisitos da relação poliafetiva, uma vez que existe um grande número de experiências possíveis para os relacionamentos. A propósito da diversidade de experiência, menciono que a requerente instruiu os autos com 2 escrituras públicas declaratórias de união estável e 2 matérias jornalísticas tratando do tema, cada um com depoimento de um grupo poliafetivo. Em um dos grupos entrevistados, o relacionamento parece enquadrar-se na definição de relação em grupo, em que todos os membros relacionam entre si. No outro grupo entrevistado, o relacionamento assemelha-se a uma poligamia consentida. Um homem constitui 2 relacionamentos paralelos, nos quais as mulheres tornam-se amigas e passaram a viver em apartamentos contíguos. Destaco esse exemplo para explicitar que a diversidade de experiência e a falta de amadurecimento do debate é uma das dificuldades no tratamento do poliafeto como um instituidor de entidade familiar no atual estágio da sociedade e da compreensão jurisprudencial. A pretexto
de se criar um grupo único, poder-se-ia reconhecer como família a existência de uniões estáveis simultâneas, tese que hoje é rechaçada pelos tribunais. Eu gostaria até de lembrar, para a sedimentação, o reconhecimento jurídico da união homoafetiva, gastou-se anos no Brasil, mais de 50 anos de debate e discussão. Esse tema surge agora, com pouca visibilidade, com pouca estudo sequer da matéria, com pouco estudo sociológico da questão. Retomando a percepção de família como fenômeno sociocultural e a noção de que as formas familiares reconhecidas no Brasil são aquelas que estão incorporadas aos costumes e à vivência do brasileiro, torna-se importante analisar a aceitação social do poliafeto. Apesar da inexistência de dados estatísticos, observe-se que a ausência de provocação judicial, os raríssimos casos de lavratura de escritura, os incipientes debates e o fato de um comportamento ser bastante recente indica que a questão ainda é embrionária e possui pouquíssimos adeptos. Acrescente-se a isso a falta de amadurecimento acerca das implicações e consequências advindas da relação poliamorosa, para que então se conclua que os pouquíssimos casos existentes no país não são aptos a demonstrar mudanças de pensamento social e levar ao reconhecimento da entidade familiar. A sociedade brasileira não incorporou a união poliafetiva como forma de constituição de família. Há real dificuldade hoje conceder estado tão importante a essa modalidade de relacionamento que ainda carece de maturação. É a sociedade que dá o primeiro passo quando surgem novas formas de constituição de núcleo familiar. A partir da mudança de costume é que o Poder Judiciário passa a resolver os conflitos oriundos da questão para, ao fim, surgirem normas, regulamentos, leis e expressões do direito que passam a tratar da matéria. A alteração jurídico-social começa no mundo dos fatos e é incorporada pelo direito de forma gradual. Por isso, há uma diferença clônica do direito em relação às ciências sociais no que se refere aos novos desafios da família e da sociedade. A mudança cultural surge primeiro e a alteração legislativa vem depois, regulando os direitos advindos das novas conformações sociais sobrevinda dos costumes. Foi ao longo de muitos anos que chegamos ao reconhecimento das formas familiares admitidas na sociedade atual. União formada por mais de dois cônjuges ainda sofrem forte repulsa social. E os poucos casos existentes não refletem a posição da sociedade acerca do tema. Consequentemente, a situação não representa alteração sócio-hábil a alterar o mundo jurídico. Isso é importante. Não se pode, diante de uma minoria que inicia um novo tipo de comportamento, se alterar a legislação, até porque a sociedade, isso é inegável, ainda manifesta uma repulsa muito forte a esse tipo de relacionamento. Registre ainda que foi possível o reconhecimento jurídico da união estável e da união homoafetiva, apesar da inicial insurgência de vozes conservadoras, uma vez que são relacionamentos presentes na vida social. São situações mais próximas dos membros da sociedade sobre os quais houve maior reflexão. Foi possível que a sociedade e a comunidade jurídica amadurecesse o olhar sobre essas formas de relacionamento antes do reconhecimento jurídico como instituição familiar. Além disso, como já havia regras legais regulamentando o casamento monogâmico, foi possível equalizar os direitos decorrentes da união estável e da união homoafetiva monogâmicas. Assim, à míngua de lei para regulá-las, foi possível a aplicação analógica de regras, bem como a adoção de parâmetros para balizar o tratamento jurídico dos institutos. Nas situações em que duas pessoas unem com a intenção de comungar a vida e forma familiar,
torna-se mais fácil antecipar as consequências jurídicas advindas dessas uniões. Sob o enfoque do tratamento jurídico, existe certa dificuldade para a aplicação analógica das regras que regulam relações monogâmicas e as uniões pós-afetivas. A regulação da vida amorosa plural não pode ser comparada à vida amorosa em dupla, por ser aquela mais complexa e sujeita a mais conflitos, dada a maior quantidade de vínculos. Além disso, existem consequências jurídicas que podem envolver terceiro alheio à convivência e criar novas obrigações ou proibições. Normas referentes à filiação, à inclusão de plano de saúde e ao estabelecimento de parentesco por afinidade, por exemplo, são questões que envolvem terceiros que não devem suportar ônus advindos da simples declaração de vontade dos envolvidos na relação poliamorosa. Há questões que transcendem o subjetivismo amoroso e a vontade dos envolvidos. Entendo que, futuramente, caso haja um amadurecimento da união poliafetiva como entidade familiar na sociedade brasileira, a matéria pode ser disciplinada por lei destinada a tratar de suas especificidades. Por ser uma estrutura de convivência completamente nova, o tema é demasiadamente complexo e demanda profundo estudo acerca do impacto e das consequências jurídicas que pode gerar, já que não existem regras para a convivência com maior número de pessoas. Se os adeptos desejam viver uma relação poliafetiva, eles a viverão, ainda que não sejam atribuídos os efeitos jurídicos de direito de família ao relacionamento. Nada impede que, por liberdade, os membros do grupo prestem alimento entre si em caso de ruptura, que deixe testamento direcionado à herança para os demais, ou institua os parceiros como beneficiários do seguro, entre outras providências. Passa ao longe a pretensão de condenar formas de conviver alheia se desejada e consentida pelo grupo, bem como a ideia de marginalizar relacionamento ou tentativas de visão conservadora sobre o fato. Apesar de compreender a revolução dos costumes, entendo que as situações pontuais, casuísticas e, sobretudo, ainda não submetidas ao necessário amadurecimento no seio da sociedade, não possuem aptidão para ser reconhecidas como entidade familiar. No que toca à conduta das serventias extrajudiciais com relação à lavratura de escritura pública e declaratória de união poliafetiva, é preciso considerar que a escritura pública é o instrumento pelo qual a parte narra o tabelião de notas, os acontecimentos de determinados fatos para sua futura comprovação. O tabelião, após dar o contorno jurídico à manifestação da vontade. De acordo com o artigo 6º da Lei 8.935, de 94, compete ao notário formalizar juridicamente a vontade das partes e intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Além de observar que os elementos formais essenciais à validade da escritura pública, o notário formaliza juridicamente a manifestação de vontade do declarante. Para ser lavrado em escritura pública declaratória, o conteúdo declarado deve ser lícito. Situações contrárias à lei não podem ser objeto de escritura pública. Quem vai registrar numa escritura o contrato de terceirização da morte, contrato de vendas públicas proibidos? Não há nenhum impedimento da Constituição. Expresso não há. Mas há o destino e objetivo das notas públicas, das escrituras, que é positivar declarações lícitas de vontades. Hoje, a união poliafetiva viola o direito em vigência no país, que veda expressamente a possibilidade de mais de um vínculo matrimonial simultâneo e proíbe, por analogia, uniões estáveis e múltiplas. O entendimento jurisprudencial dos tribunais pátrimos também repete a existência de uniões estáveis simultâneas, também repele a existência de uniões estáveis simultâneas ao casamento. E aqui eu cito um precedente
Superior Tribunal de Justiça, da terceira turma, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, que eu até participei do julgamento. Cito um outro precedente, da relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, que diz que não é possível o reconhecimento de uniões simultâneas na União Estável. Reconhecido que a sociedade brasileira apresenta a monogamia como elemento estrutural e que os tribunais reperem relacionamentos que apresentem paralelismo efetivo, é de se compreender que a autonomia da vontade das partes não é ilimitada e que a declaração de vontade contida na escritura pública não pode ser considerada. Eu acho que nós estamos falando muito em direito de minoria, o direito de minoria impõe uma proteção constitucional para que ele possa ser eficaz, mas também não se admite violência ao senso social, ao sentimento social, à repulsa social. Ninguém é obrigado a conviver com a tolerância de atos o juízo de reprovação social é intenso. E aqui ainda há um intenso juízo de reprovação social, não querendo ser moralista. Estou narrando o que acontece, o que eu vejo, o que se presencia na sociedade brasileira. Não podem advir direitos de escritura declaratória de união poliefetiva, pois seus efeitos não se equiparam aos efeitos da escritura pública de união estável. Os declarantes podem afirmar seu comprometimento um com os outros, mas o fato de declarar perante o tabelião não faz surgir nova modalidade familiar. A posse da escritura pública não gera efeitos de direito de família para os envolvidos. Eventual pagamento de alimentos ou partilhas de bem, por exemplo, estariam na esfera da liberalidade das partes. O direito não decorre da lei, como acontece para as formas familiares, sociais e juridicamente reconhecidas. Não se nega o papel jurídico do afeto como substrato da formação familiar, mas nem toda relação afetiva representa a família. A escritura pública não tem o condão de criar direitos e uma nova estrutura familiar não se cria por mera declaração de familiar, por mera declaração de vontade. Ante o exposto, julgo procedente o pedido de providência para determinar as corregedorias estaduais que proíbam a lavratura de escritura pública declaratória de união poliefetiva e comunique essa decisão aos serviços notariais sob sua jurisdição. É como voto, senhora presidente, é como voto, senhores conselheiros.